Olá pessoal, e hoje vai ser mais um treino meu, um treino de glúteo. Então eu sei que vocês têm muita dificuldade de entender por que essa variação, para que posição está sendo utilizado isso aqui. Então hoje eu vou deixar bem esclarecido aqui vários pontos para vocês aqui, tá bom? E mais uma coisa, será um treino com pesos livres, onde vocês podem estar adaptando em qualquer academia. Então não tem como não fazer esse treino aqui, tá? Então fique até o final desse vídeo para sair bem esclarecida de cada detalhezinho sobre o treinamento de glúteo. Vamos lá! Então vamos iniciar aqui com uma pré-ativação. Como a gente vai começar esse treino aqui, trabalhando os feixes superiores ali do glúteo máximo, né? Então que dá essa parte que é mais difícil de desenvolver, que é a parte superior do glúteo, né? E o glúteo médio, que além de ser um exímio abdutor e estabilizador do quadril, ele é muito importante, por isso que ele é muito funcional, né? Por isso que eu por isso que é muito importante fazer abduções, né? Para trabalhar o equilíbrio pélvico, então isso é necessário, é imprescindível você treinar o glúteo médio. Mas pensando em estética, ele também dá essa parte superior um volume, deixando um pouquinho o glúteo mais arredondado, tá? Então, como a gente vai iniciar por essas posições, eu já gosto de pré-ativar a musculatura, que será o primeiro exercício, que seria abduções, né? Então, a gente vai fazer aqui a concha. Eu tô com um elástico aqui que não é muito apropriado, porque ele tem uma tensão muito alta, mas como eu não tinha outro, né? Vocês colocam aqui na altura do joelho e vocês vão fazer uma abdução aqui. Quero que vocês entendam que não é a abdução pura que eu estou fazendo. Vocês conseguem perceber que eu estou fazendo uma abdução, né? E estou fazendo uma rotação externa também, juntamente. E essa rotação externa, quem é que faz essa rotação externa? É a parte do glúteo máximo. É o glúteo máximo que faz rotação externa. Então a gente está trabalhando glúteo médio e glúteo máximo também nessa variação. Agora, se você for fazer uma abdução, puramente abdução aqui, agora sim, eu estou trabalhando só glúteo médio, tensor da face também, que é um abdutor. Mas eu deixando o quadril aqui, fletido, por isso que eu sempre falo, fletido em mais ou menos 30, 45 graus, eu tiro um pouquinho do trabalho do tensor da face, que não é o alvo do trabalho aqui, certo? Então por isso que vocês têm que ter essa leve flexão de quadril. Se você fizer com o quadril neutro, o tensor da face, ele entra muito nesse movimento. Então ele consegue roubar muito a cena. Por isso que vocês têm que deixar o quadril mais ou menos fletido 30 a 45 graus, né? Que nem a gente faz na cadeira abdutora, que é uma das variações para trabalhar o glúteo médio, sem ter muita interferência do tensor da face. Esse músculo que também é aparente quando você está mais sequinha. Então, voltando aqui. Isso. Quando você for fazer essa variação, você já consegue sentir realmente que o glúteo máximo também está trabalhando. Isso. Faz um lado, depois o outro. Três séries já é o suficiente dessa pré-ativação. Vocês viram que eu tô fazendo um movimento um pouco mais curto também, né? Porque além de a gente... Isso que eu quero que vocês entendam. Nós não temos muita amplitude de movimento para fazer uma abdução, tá? São poucos graus
de liberdade para você fazer a abdução. E claro, a tensão do meu elástico também está bem alta, né? Então isso também dificulta a minha execução aqui. Mas não seria muito mais que isso aqui, não, para fazer uma abdução. Se eu tivesse que abrir mais, muito mais do que nós conseguimos, né? Temos liberdade para fazer essa abdução. Eu rotacionaria meu quadril aqui para conseguir fazer uma abdução maior, né? Além da que a gente tem condição de executar, né? Isso. Terceiro e último aqui. Agora eu vou para o primeiro exercício para o glúteo médio. Então agora eu vou dar uma opção para vocês aqui, né? Vamos fazer uma abdução, priorizando o glúteo médio, como eu falei para vocês, com caneleira, tá? Como eu falei para vocês que eu não vou usar nada de máquina, então eu faria normalmente aqui na academia no cabo, ou uma máquina que temos aqui também, uma Polete, que também trabalha o glúteo médio. Então aqui, eu coloquei no banco declinado. Posição, mesma coisa, fletido mais ou menos 30 a 45 graus de flexão de quadril. Vocês podem estar se perguntando, por que não fazer no banco reto? Dá para fazer no banco reto também. Mas qual a diferença do banco reto? Eu vou fazer no banco reto para vocês depois e explicar. Então aqui, a maior dificuldade que você vai encontrar de fazer nessa posição aqui é quando o seu segmento coxa, perna, alcança 90 graus de... né, quando ele fica paralelo ao chão, certo? Então aqui é o pico de torque, mais a dificuldade maior. Então a saída não é tão difícil, mas já tem torque, já tem resistência ali na saída. Aqui é o mais difícil, você vai conseguir perceber. E aqui vai ficando mais simples. Mas lembrando que até aqui é o máximo que eu consigo fazer de abdução, certo? Parece bem fácil, gente, mas é bem difícil fazer. Então aqui eu vou explicar para vocês a diferença então agora num banco reto, né? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo um banco declinado. Então a diferença é aqui, a posição é a mesma, tá? 30 e 45 graus de flexão de quadril, como eu comentei no vídeo anterior ali, né? No banco declinado. Então aqui, qual que é a diferença? O maior torque, a maior dificuldade que você vai encontrar de realizar o movimento é na saída do movimento, quando você está com o segmento perna paralelo ao chão.
Então é essa a diferença, tá? Então nenhum dos dois é melhor que o outro. Então vamos aqui, serão 3 séries trabalhando aqui o glúteo médio. Eu sei que ninguém dá nada pra caneleira, né? Todo mundo fala muito mal das caneleiras, mas é muito válido utilizar, principalmente quando você não tem uma estrutura na sua academia, cabo, ou às vezes está muito ocupado, cheio de gente, você consegue fazer a abdução com caneleira. É um excelente exercício também. E eu vou passar o próximo para vocês também, porque eu quero que vocês entendam que abduções, além de se fazer, claro, a diferença de fazer numa cadeira abdutora, que você tem estabilidade, e você tendo estabilidade você consegue agregar muito peso, né, para executar o movimento. Diferente com caneleiro ou no cabo. Por quê? Porque você não tem muita estabilidade. Então são exercícios que você não consegue usar tanto peso, né? Usar tanta intensidade. Então, assim, e eu também considero esses exercícios como abduções, porque o glúteo médio, ele é um músculo menor, diferente do glúteo máximo. Então ele não tem tanta força. Então não adianta vocês utilizar tanto peso, sendo que ele vai ter que chamar outros sinergistas, que são auxiliares, para auxiliar no movimento, porque ele por si próprio não tem tanta força para executar com muita carga, né? Claro que isso também é bem individual, tem pessoas que são mais fortes e pessoas menos fortes, né? Eu sou a menos forte, né? Mas eu sou esforçado, como você fala. Então a gente está trabalhando esse músculo aqui. Eu quero que vocês entendam que o glúteo médio, ele fica nessa posição aqui. Então, por isso que ele dá uma arredondada no glúteo, porque ele é a parte superior, né, do glúteo aqui. Última série por aqui, tá? Então aqui são exercícios, como eu falei para vocês, preparatórios. Sempre coloco eles no início porque você não utiliza muita carga, não vai atrapalhar a sua performance de treino nos outros exercícios que eu gosto de utilizar carga, que hoje faremos ainda elevação pélvica e levantamento terra sumô. Que daí será com mais intensidade. Importante também o detalhe, não rotacionar o quadril, porque eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó. Quer fazer uma amplitude maior de abdução, que não temos, por sinal, chega aqui é o máximo. Se eu tiver que fazer isso aqui, ó, eu vou girar meu quadril, né? Porque nós não temos tantos graus de liberdade de abdução. E mais um detalhe, o glúteo médio, ele tem força na saída do movimento, onde ele tem um braço de força interno, que a gente fala do músculo, maior no início da abdução, tá? Ali que ele tem mais força para abduzir. Por isso que também eu não acho interessante, muita gente pega a cadeira abdutora, coloca um elástico, e o elástico vai dar tensão na hora que você afasta as pernas, né? Onde o seu glúteo médio não tem força. Então ele vai acabar chamando realmente o tensor, né? Os outros músculos, o glúteo máximo, que também é um abdutor, as fibras superiores, né? Então você acaba tirando o foco realmente. Terminamos aqui. Agora eu vou fazer para vocês mais um preparatório, que a gente vai fazer o glúteo, 3 apoios, né? O tão, como que eu falo, injustiçado exercício, que é o glúteo
3 apoios com caneleira, que todo mundo fala muito mal. Mas eu acredito assim que eu quero que vocês tenham consciência que, tipo, se você não tem estrutura apropriada, que dê para fazer em outro, por exemplo, um cabo. Então eu acho bem interessante, numa academia de prédio. Quando você vai pra praia e não tem muito recurso, não deixe de treinar. Vocês podem fazer esse tipo de adaptação, né? Aproveitando aqui. Aproveitando. Aproveitando aqui que estou sentadinha, colocando aqui minha cadeireira, falar para vocês do treinamento em grupo. Sou eu aqui de novo falando. Você quer ter a experiência de treinar comigo e de uma maneira bem econômica, né? Que eu falo. Claro, eu falo sempre que a melhor opção sempre é individual, né? Porque é um treino individual, é um treino feito para você, né? Então é importante isso, como a dieta, né? A dieta tem que ser prescrita para você. Mas o planejamento de treino, eu acho muito importante. Eu acho que a grande maioria não tem um planejamento de treino. Então, com o meu treinamento em grupo, eu trabalho com 3 grupos ali que você vai escolher. Ou você quer priorizar quadríceps, glúteo, posterior, você escolhe o grupo, tá? Mas é um treino completo, tem inferior, tem superior, tem panturrilha, abdômen, tem tudo, mobilidade, tá? A única diferença é um volume maior de um grupo para o outro. Um volume maior de quadríceps, um volume maior de glúteo, um volume maior de posterior, né? Um volume maior de treino. Priorizando esse grupo que você quer dar mais ênfase, quer evoluir melhor, que tem mais dificuldade de evoluir. Então esses grupos, eu tô com quase 150 meninas ali, estão adorando. Vou deixar aqui a evolução para vocês de algumas aqui. E estou muito feliz, estamos no 7º mês, fazendo um maior sucesso. Claro que eu quero esse grupo cada vez maior, né? O grupo fica 24 horas aberto, sábado e domingo eu respondo, então a dificuldade que vocês têm durante a semana, durante o dia, vocês podem estar me enviando, que eu estou ali respondendo. Vocês podem enviar até a execução do exercício, que é muito legal, as meninas se ajudam também. Então você envia a execução para eu estar alinhando com a minha metodologia, que é muito importante. Então, assim, ter um treino bem elaborado para você, bem dividido e organizado, é muito importante você ter evolução. Dá para você não chegar na academia assim, fazendo exercícios aleatórios, o que dá para fazer, né? Então eu mesmo prescrevo treino, eu divido esse treino, eu ajusto esse treino de acordo com a minha metodologia, né? A ordem do exercício é muito importante, né? Os exercícios escolhidos também é muito importante, então você tem isso, tá? Então eu vou deixar ali nessa descrição do vídeo o meu Instagram, você está entrando em contato, e mesmo na minha bio do Instagram, ali já tem agora uma ferramenta que você entra e já pode pagar, tá? Tem plano mensal, trimestral e semestral, tá? Então aguardo vocês lá, então, para eu ser a sua treinadora. Então vamos aqui, parou, tão injustiçado o exercício. Então, 3 apoio, por quê? Qual que é a diferença? Então você colocar apoio aqui, tá? Então estabilidade é muito importante. Então, claro que não é um exercício que vai te dar tanta estabilidade, mas tem 2 maneiras de se executar. Com a perna estendida, tá? Então eu sempre indico também fazer girar esse ponto do pé para fora durante o movimento, tá? Aqui o movimento fica mais curto. O posterior entra um pouquinho mais na saída do movimento, porque você está com a perna esticada. Mas eu gosto de fazer desse movimento aqui. Não está errado assim, mas eu já prefiro fazer isso aqui, que você alonga bem o glúteo e consegue perceber, né? Que você tem uma amplitude de movimento maior, alongando bem o glúteo aqui e... Então eu prefiro essa variação aqui. Na saída do movimento, que é aqui, o posterior de coxa, por estar encurtado aqui, ele não tem tanta participação, então também acho interessante. E o final, os últimos graus de extensão do quadril, que o glúteo entra em movimento, né, com maior efetividade. Então, aqui. Então agora troca.
Nossa, fazia muitos anos que eu não fazia esse exercício. A percepção que você tem também, um pouquinho de esforço, acaba sendo, claro, não tá pesado aqui pra mim. Como as caneleiras estão tudo lá em cima, eu trouxe só a de um peso só, que é 4 quilos. Então, como ele causa uma certa instabilidade, você não consegue ter uma estabilidade nesse movimento aqui. Por isso que você não consegue utilizar tanto peso, né? E por eu estar muitos anos sem fazer esse exercício aqui, tô tendo um pouquinho mais de dificuldades, confesso, na primeira série, tá? Então ali eu mostrei pra vocês as variações. Você pode fazer com a perna estendida, com a perna flexionada. Eu prefiro, por quê? Porque alonga mais o glúteo, né? Você consegue alongar, tem um comprimento, você tem uma variação do comprimento do glúteo durante essa excursão de movimento. Então por isso que eu acho interessante, né? E sempre a dica para vocês, quando vocês treinarem glúteo, sempre fazer a rotação externa do quadril, que é a pontinha do pé virado para fora, tá? Então é uma das ações do glúteo máximo também, que é a extensão de quadril, rotação externa, né? E as fibras as superiores são abdutoras também. Então por isso que é importante você explorar todas as ações do glúteo, né? Todas as ações do músculo alvo. Então por isso que eu falo para vocês, alongar seria melhor, né? Então mais uma série aqui. Esqueci de falar para vocês qual é o ângulo de maior dificuldade. Mesma coisa que eu falei anteriormente. Quando o seu membro, nesse caso a perna, estiver paralela ao chão, aqui é o pico de torque, tá? Então aqui, ó. Aqui é o pico de torque, porque minha coxa está paralela ao chão, né? Mantenho sempre também o core ativado, abdômen sempre ativo. Tomem cuidado também para manter o quadril, né, neutro aqui, sem ficar rotacionando, né, que é muito importante também. Então vamos lá para a última série. Daí depois a gente vai para os exercícios mais intensos. Abdômen sempre contraído durante todo o movimento, né? Lembre-se, sempre. Como vocês nunca usaram, provavelmente não vão usar, que não é muito prático também, né? Colocar muitas caneleiras. Eu tô com uma caneleira de 4 aqui. Então, o que vocês podem fazer? Para ter uma percepção maior de esforço, diminuir a velocidade de movimento. Dá pico de contração no final, volta desacelerando,
sobe, controlando a velocidade. Então tudo isso vai te dar uma percepção, claro, que é subjetiva de esforço, né, que a gente chama PSI, percepção subjetiva de esforço maior. Mas isso não quer dizer que seu treino está intenso, tá? Intensidade, eu quero que vocês entendam que intensidade é carga, tá? Intensidade é carga. O treino que eu estou fazendo hoje, vocês conseguem fazer em casa. Vocês já pensaram nisso? Né? Então, por isso que eu estou fazendo esse tipo de treinos agora. Alguns modelos de treino apenas com pesos livres, para vocês poderem adaptar em casa também. Porque eu tenho muitos pedidos. Mais um aqui. Por incrível que pareça, eu tenho muitos pedidos de treinos para fazer em casa, né? E eu não tenho um espaço em casa para estar fazendo treino, então pensei, vou fazer na academia com pesos livres, né? E que vocês possam adaptar. É claro, se vocês não tiverem caneleira, vocês têm que colocar algo aqui que faça, que tenha peso, né? Que só com caneleira não vai ter, mas você pode usar o elástico. Deixa eu ver se eu consigo fazer, porque esse meu elástico aqui, que eu tenho aqui, como eu falei pra vocês, é muito forte. Então eu terminei aqui e fiz mais 3 séries desse exercício preparatório. Vou colocar pra vocês aqui o elástico. Olha como que vocês podem fazer com o elástico. Coloca ali no tornozelo e esse daqui, o outro pé tem que ficar ali, obviamente. Então você pode fazer essa variação aqui, ó. Tá? Com elástico também. Prefiro com a caneleira, né? Mas aqui também vocês conseguem fazer, ok? Então aqui também é uma opção com elástico. Então agora vamos para o que eu falo para vocês, são os exercícios mais importantes no treino de grupo. São realmente os construtores de treino, os construtores de glúteo, tá? Eu quero que vocês entendam que exercícios como com elástico, com elástico, com esse tipo de exercícios que eu considero preparatórios, não são os que vão construir seu glúteo, tá? Eles lapidam, eles preparam seu músculo, tem sua importância com certeza no protocolo de treino, tá? Mas são esses aqui que a gente consegue empregar carga, que a gente tem estabilidade no movimento, são os verdadeiros construtores, tá? É um afundo, é um búlgaro, é um levantamento terra, uma elevação pélvica, que você também consegue colocar mais peso. Então esses são os importantes mesmo que tem que ter no seu treino. Então, como eu falei para vocês, iniciamos ali com os preparatórios, elástico, tal, caneleira. Ele não vai atrapalhar a performance de treino, que agora a gente vai colocar mais peso aqui, tá? Porque como eu falei para vocês, não são exercícios que eu usei muito peso. Então aqui são exercícios que realmente agora a gente vai agregar mais carga aqui. Ó, esse eu vou colocar desde o início, porque eu já estou começando com uma carga considerável. Geralmente eu coloco 10 kg de cada lado para fazer a primeira, mas como está no chão, a anilha de 10 kg é muito pequenininha, eu já coloquei a de 20, tá? Então para mim 60 kg já é um pouquinho pesadinho para eu estar fazendo sempre. Eu vejo muita gente também fazendo a pegada maior que a largura do ombro. Eu não aconselho, tá? Então façam sempre na linha do ombro, tá? Porque consegue perceber que se vocês abrem o braço, vocês vão ter mais dificuldade de carregar essa barra aqui, né? Então a linha do ombro aqui é o ideal. Eu faço a pegada aqui pronada, né? Que as palmas da mão para baixo, posiciona, base aberta. O que vocês têm que se atentar também é estar bem no meio dessa barra, tá? Alinha bem o tronco, a saída do movimento, o quadril mais alto.
Então, meninas, nos meus treinos lá da tanto consultoria como o treinamento em grupo, o levantamento terra nunca falta. Em um dos dias sempre vai ter o levantamento terra, porque é um exercício básico. Então, eu sei que tem meninas que falam, professora, eu não consigo fazer, eu vou desistir, não tem outro que eu possa adaptar. Persisto, insisto realmente, porque realmente o levantamento terra e o stiff eram exercícios que realmente quase desisti. Porque eu tinha bastante dificuldade de executar, eu não tenho, né, não tenho tanta força assim, mas assim, eu sentia dor na lombar, isso e aquilo, então isso me impedia muito. Mas vocês têm que insistir, porque são exercícios básicos que não podem faltar no seu treino. É claro, eu estou falando de pessoas avançadas, tá? Então, por isso que eu insisto. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vejo que tem muita dificuldade de executar. Realmente é um exercício bem complexo de executar. Parece simples olhando, mas é bem difícil. Mas é sempre importante vocês persistirem até vocês aprenderem a técnica. Não coloquem peso, muito peso no início, né? Faça um pouquinho peso até aprender bem a técnica. E aos poucos você vai, quando você dominar a técnica, você começa a colocar peso, né? Então eu falo isso em todos os exercícios, tá? Domine a técnica primeiro. Então isso é a minha metodologia, tá? Técnica de movimento em primeiro lugar. Amplitude de movimento, cadência de movimento. Então sempre controle total do movimento, da carga, para depois vocês começarem a aumentar, tá? Então aqui, já fiz a pegada, coloquei o strap, posicionamento. Sempre bem rente a barra, tá? O que eu falo? Rotação externa, a pontinha do pé virado para fora. O seu joelho tem que estar apontando para a ponta do pé também. Então tem que abrir. Não adianta vocês afastarem um monte e não conseguirem abrir, tá? Sempre aqui. O joelho sempre tem que estar na mesma direção da ponta do pé quando você vai executar o movimento. Alinhou, tá no meio da barra, posiciona, alinha, abre o peito e oito. Aqui eu tenho 80 quilos. O máximo que eu consigo é 90 e alguns quebradinhos. Então aí, eu fiz a primeira série. Com 60 quilos, já considero uma carga de trabalho, uma série de trabalho, né? O que é série de trabalho? É aquela que você já contabiliza no seu volume de treino, tá? Se eu tivesse colocado só, por exemplo, 10 quilinhos de cada lado, que é muito leve pra mim, seria só uma preparação mesmo, né? Explorando ali o plano de movimento, que mudou totalmente ali o exercício, né? Não consideraria. Mas como eu já coloquei 20 quilos de cada lado, já comecei com 60, já é uma carga de trabalho para mim já significativa. Então, fiz uma série, depois fiz uma série com 80 quilos, né? E agora, como 80 quilos já foi bem pesado para mim, né? Eu considero bem pesado para mim até. Eu já faço um descanso um pouquinho maior, 2 minutos, 3 minutos, senão você não consegue performar na próxima série, porque eu aumentei mais 5 quilos de cada lado. Então eu já tô com 90, que é praticamente o meu máximo. Então eu já descanso um pouquinho mais. Então, quando perguntam para mim, quanto tempo de descanso? Depende, né? Então eu falo sempre que para você que é avançado, o descanso, como que eu posso, sugerido. Sugerido que seria o quê? Uma pessoa que é avançada, ela consegue entender que para fazer, agora eu tô querendo fazer 6 a 8 repetições. Eu entendo que eu tenho que descansar um pouco mais. E eu vou sentir quando eu vou conseguir, assim, quando descansei o suficiente e vou poder fazer agora 6 ou 8 repetições a próxima, né? Então você que é avançado já consegue ter essa percepção. Uma pessoa que obviamente, que uma pessoa que é iniciante, ela não consegue ter essa percepção. E é óbvio que uma pessoa que é iniciante também não precisa disso, né? Faz 3 séries de 10, 12 já tá ótimo, sem estar longe da falha. Então tudo isso porque ela só tá aprendendo a técnica, né? Então uma pessoa como você, que já é avançada, você pode, você mesma, calcular o seu descanso, tá? Mas não esqueça de
de prestar atenção nesse descanso, porque eu vejo muita gente conversando e não presta atenção e depois já está 5 minutos parada conversando, né? Então, ou celular ou qualquer outro motivo durante o descanso que acaba perdendo a atenção ali e descansando demais, né? Uma dica que eu dou, acho que vocês veem sempre no meu treino, que eu coloco essas presilhas, né? Eu considero muito importante usar essas presilhas, por quê? Porque às vezes você faz um movimento que não tão estável, ele acaba, o que acontece? O peso, né, a anilha acaba se deslocando um pouquinho e isso interfere muito, principalmente no seu equilíbrio, porque ela vai se distanciando a anilha, né, e acaba ficando mais pesado de um lado que o outro e você acaba se desequilibrando. Por isso que eu coloco sempre a presilha para não acontecer isso, né, e acabar estragando a minha série. Porque automaticamente eu vou ter que parar. A hora que eu começo a desequilibrar demais, as anilhas vão pro lado, então eu tenho que parar, estabilizar o movimento novamente e iniciar. Para vocês que não utilizam o strap, comecem a utilizar. Nossa, vão ajudar vocês bastante no treino de dorsal, né? Para fazer um stiff mais pesado, né? Porque nós, pela nossa anatomia também, nós temos a pegada mais fraca, além de força, em relação à força, temos a mão menor, né? Então tudo isso vai interferir na nossa pegada. Então a grande maioria sente muito cansaço, né? Muita fadiga no antebraço, a pegada vai abrindo, né? Então por isso que ajuda muito a você conseguir performar um pouquinho. Claro, quando você está com uma carga considerável, né? Não aconselho usar desde o início. Alinha o movimento e quase quebrei a unha. Minha última série. Vou manter o mesmo peso, porque eu percebi que hoje eu não vou conseguir aumentar, não. Eu consegui uma vez, com mais 2,5 kg de cada lado, que seria então 95, né? Vamos manter aqui no 90, né? Não passar vergonha aqui, né? A saída do movimento, pessoal, é muito importante, tá? Onde acontece muitas vezes as lesões é a saída, né? Então tem que se preparar muito, se posicionar, estabilizar bem o movimento. Porque eu vejo que muita gente não se atenta, eu vejo pelas minhas alunas, é se posicionar no meio da barra. Vocês às vezes não se atentam nisso, e isso faz muita diferença. Que já desde o início você já se desequilibra, porque um lado está mais pesado que o outro, né? Porque vocês não estão centralizados. Então aqui, preparando, fecha bem a escápula, quadril mais alto, abdômen contraído e vamos. Agora, o meu último exercício que eu falei para vocês, que eu considero os construtores, realmente os construtores de glúteo, né? Elevação pélvica na barra livre. A opinião não é só minha, eu tenho alguns estudiosos também que compartilham da mesma opinião que eu. A melhor elevação pélvica ainda é a livre. Nada supera a biomecânica de uma elevação pélvica livre. Se vocês tiverem a oportunidade de usar uma máquina, claro, tem máquinas que são muito ruins mesmo, né? Mas aqui a gente tem uma máquina muito boa, que é a Hammer, então a gente tem ela como parâmetro. Ela é muito boa, sim, mas ainda a livre é a melhor. É claro, porque eu dou aula o dia todo, né? Então vocês podem ver os vídeos, eu vou estar sempre na elevação pélvica máquina. Por quê? Porque para nós que somos professores, ficamos o dia inteiro na sala, montando e desmontando barra, digamos que chega a ser até inviável ficar toda hora montando uma barra, né? Porque eu trabalho só com mulheres, então
É treinamento de glúteo, e às vezes eu faço mais de uma vez elevação pélvica na semana com elas. Então, pra mim, é muito mais prático usar a máquina. Mas a livre é ainda a melhor. E vocês conseguem perceber que se vocês tiverem a máquina como parâmetro, que é até mais difícil. Por quê? Porque aqui temos também o equilíbrio, né? Então a gente consegue trabalhar, digamos assim, melhor o glúteo, né? Porque ele precisa estabilizar esse movimento. Quem estabiliza o movimento é o glúteo médio. Claro, que é uma abdução. Na abdução que você trabalha o glúteo médio, mas ele é estabilizador de quadril também. Então, assim, a gente consegue envolver mais músculos aqui. E o que eu vou falar também dessa band aqui. Então, um estudo recente até fez uma comparação de 100 band acima do joelho, tá? O estudo foi com a band acima do joelho e com band. A elevação pélvica por si, segundo alguns estudos, ela trabalha os feixes inferiores, a ênfase é nos feixes inferiores do glúteo máximo. Mas com a band, como a gente está fazendo uma abdução e fazendo uma rotação externa, ele acaba trabalhando também os feixes superiores. Então, com a band, fica mais difícil, sim, mas você consegue trabalhar de uma maneira geral o glúteo máximo, né? E até o glúteo médio entra no movimento fazendo uma abdução em isometria, né? Então, fica realmente mais difícil. Então, aqui, posicionamento. Sempre aconselho vocês fazerem uma flexão no final da extensão de quadril, uma flexão de 90 graus de joelho. Por quê? Porque daí você consegue tirar um pouquinho do trabalho do posterior de coxa, porque se você coloca muito à frente, o posterior de coxa ele entra no movimento com mais efetividade. Então, o posterior de coxa também é um extensor do quadril, juntamente com o glúteo. E lá embaixo, ele consegue trabalhar melhor ainda, né? Lá embaixo, quem levanta o quadril, né, é o posterior de coxa, faz a extensão, e o adutor magno. O glúteo, lá embaixo, quando você está com ele bem alongado, ele não tem um torque interno suficiente para produzir força. Então, por isso que eu falo, você tem que estender completamente o quadril, né? Porque ele trabalha nos últimos ângulos de extensão de quadril, o glúteo máximo. Por isso que eu sempre falo, não deixe de estender o quadril no final do movimento. Por isso que eu falo, a carga tem que estar apropriada para que você consiga fazer a execução correta e estender completamente o quadril no movimento, certo? Aqui, assim, né? Então, alonga bem o glúteo lá embaixo, uma amplitude de movimento e estende completamente. Sério, gente, eu sou muito fraquinha para fazer elevação pélvica. Ô, coisa difícil, ainda mais com elástico. Não vou aumentar meu último exercício aqui, isso que eu sempre falo. Não sou forte, mas eu sou muito esforçada. Aqui a gente tem esse banco declinado que fica bem certinho. O tamanho da anilha também é bem apropriado, que eu consigo trazer a barra aqui sem ajuda. Bem prático, né? Bem prático aqui também pra mim. É claro que isso vai a depender também do tamanho da pessoa, né? Então tudo isso vai interferir também. Então, pra mim aqui fica bem certinho. Coloco esse colchonete que tá mais, parece um colchão, mas é o que a maioria das meninas elas reclamam, né? Que a dor aqui. E também vocês também têm que atentar que essa barra não pode ficar bem em cima do seu osso ali do quadril, aqui em cima, sabe? Na crista. Porque senão, se a pessoa é mais magra, realmente só tem uma pelezinha aqui, né? Uma carninha aqui, bem insignificante e acaba pressionando muito e doendo, né? Então, o colchonete é bem-vindo e vocês têm que colocar um pouquinho abaixo dessa crista, tá? Um pouquinho abaixo do osso ali. Acomodar numa parte que você não sinta tanto desconforto. Então vamos para a segunda, farei 3 séries aqui. Gosto sempre também de dar esse pico de contração no final do movimento, para sentir bem o glúteo, conectar bem com o glúteo.
Também gosto de fazer essa variação. Vocês conseguem perceber que meu queixo fica mais próximo aqui, né, do meu colo. Uma outra variação também que a gente chama de concha, tá? São duas, que seria, sempre esqueço esse nome, é a concha e... esqueci, pessoal, é aquela que você faz em bloco, né? Que você mantém o tronco mais reto, né? Fazendo em bloco aqui, assim. Então é uma das variações. Mas com o queixo mais próximo, você tem maior conexão com o glúteo. Então você tem mais conexão neuromuscular, tá? Então você consegue conectar melhor com o músculo alvo, que seria o glúteo no caso, né? Então, por isso que eu gosto dessa variação aqui. E também para quem tem dor na lombar durante o movimento, essa variação aqui é mais apropriada, tá? Fica mais confortável para quem tem dor lombar ao executar a elevação pélvica. Testing também, tá? Vou para a última, descansar mais um pouquinho. Última série aqui, lembrei o nome, pessoal, porque eu sempre confundo. Lembra que eu estava falando da variação? Então é concha e dobradiça, porque vem na minha cabeça sempre maçaneta, fechadura, mas a dobradiça nunca vem, mas é dobradiça. Por quê? Porque ela faz esse movimento aqui, né? Então a dobradiça, que é o movimento mais comum que você vai encontrar nas academias, que é aqui, esse movimento aqui. Então ele só faz isso aqui, né? Diferente desse aqui com a concha, porque você faz uma leve... Você vai flexionar aqui, né? A sua cervical, tá? Então ela é um pouquinho diferente nessas características aí. Então vamos para a última aqui, que eu tenho que terminar agora esse vídeo aqui, porque eu tenho aula. Então vamos aqui. Posicionamento. Também a pisada eu gosto um pouquinho mais larga que o quadril, né? A base mais aberta. Rotação externa, porque é uma das... Por quê? Porque o glúteo máximo ele faz uma rotação externa também. Então por isso que eu gosto dessa variação aqui também da posição dos pés, tá? Mas nada impede que você faça na largura do quadril. Aí, pessoal, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixei muitas dicas ali de como que vocês podem adaptar. E como eu sempre falo, não precisa adaptar todos, né? De repente, se a academia tá cheia, use a caneleira em algumas circunstâncias, né? Então, assim, não precisa adaptar todo o treino, mas ali tem exercícios e adaptações que vocês podem estar fazendo no seu dia a dia, né? Quando você não tem uma estrutura apropriada para treinar. Então, salve esse treino aí e faça, de repente, em casa ou na academia mais simples, academia de prédio, de hotel. Então isso tudo vai te ajudar, né, nas adaptações. Então, pessoal, não esqueça de curtir, comentem lá o que vocês acharam. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que eu sempre recebo ali vários comentários que me deixam muito, muito feliz mesmo e motivada para sempre estar continuando aqui, fazendo esse treino para vocês, mesmo que eu não tenha ninguém, que nem hoje foi. Pensei, vou fazer um vídeo hoje, né? Não tinha ninguém para treinar comigo, pensei, vou fazer um vídeo. Pensando em vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, fortalecendo aqui, né, o conteúdo que eu faço com tanto carinho para vocês. Mas deixe nos comentários ali algumas dicas de treinos que vocês querem ver por aqui, tá? Porque eu já fiz tantos e tantos treinos que, sério, às vezes eu fico sem ideia mesmo. Mas eu sei que vocês são muito criativas e vão deixar ali muitas dicas para mim de novos treinos que eu posso estar passando para vocês, tá? Não se esqueçam, quem quer treinar comigo, quem tem um treino super organizado por mim, né, prescrito por mim, eu mesma, eu respondo todos ali no grupo, né, que eu estava começando anteriormente, no grupo de treinamento, tá? Um grande beijo e até a próxima. Cortou minha cabeça? Deixa eu fazer de novo então. Que ódio!